na quarta-feira você vai ter, tá aqui, ó, Selic Rate, né? Definição da Selic na quarta-feira, a famosa super quarta, né? A gente tem a definição da Selic aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos o FOMC, ou FONC, define a taxa de juros deles lá. Aqui, vamos lá, o que é importante? A taxa de juros deve ficar em 3,75, mas tem uma expectativa sobre o comunicado do Banco Central sobre como é que a gente fala? O rumo da inflação. Por quê? Porque o Banco Central tem sido bastante eloquente sobre a situação fiscal como um problema para a política monetária, né? A política fiscal expansionista, vocês viram a Rafaela, na semana passada, economista-chefe do Banco Inter, aqui nesse programa falando sobre isso. O Brasil hoje tem uma política fiscal expansionista, então você busca meios lá na parte fiscal para entregar mais dinheiro na mão da população, enquanto na política monetária você está tentando retirar esse dinheiro. Então, cada um está trabalhando numa direção e em direções contrárias, e isso, como o Roberto Campos Neto gosta de falar, faz com que a política monetária perca potência, né? Então, isso faz com que a gente tenha juros elevados por mais tempo, na visão do Banco Central atual, tá? Lembrando que no fim desse mês também tem troca de diretoria, o presidente Lula vai indicar uma outra pessoa aí. Então, o importante aqui a taxa é 100%, assim, praticamente todo o mercado e todo mundo entende que o Brasil não vai fazer nada com a taxa Selic, vai ficar em 3,75 agora, mas o comunicado que sai logo depois, na quarta-feira, às 18h30, que é importante para a gente entender como está esse relacionamento Banco Central e Governo Central, para saber se ainda há um pouco de ruído, né? Lembro que tem uma reclamação do Lula, de que o Roberto Campos Neto participava de um grupo de WhatsApp de ministros do Bolsonaro e ele não gostou desse negócio, e aí depois teve uma história de que algumas pessoas do PT aí soltando declarações, né, via Twitter e até em entrevistas, falando que uma demonstração de pacificação dessa relação seria um comunicado um pouco mais brando, dessa vez, sobre a situação fiscal brasileira, mas eu não acredito que isso vá acontecer, mas isso indica para a gente como está essa relação, a temperatura dessa relação aí entre governo e Banco Central, que é muito importante para a política monetária brasileira, tá bom? Nesse fim de semana, inclusive, saiu uma entrevista do Pércio Arida, propondo além do CMN, propondo uma espécie de CFN, né, o Comitê Monetário Nacional, CMN, e você tem um Comitê Fiscal Nacional, onde você inverte os padrões, né? No CMN, o planejamento e a economia tem voto, mas quem operacionaliza é o Banco Central. E no caso do CFN, né, o nome que eu inventei, ele não fala nesse nome, esse Conselho Fiscal Nacional, ele teria a mesma composição, mas quem operacionaliza a política fiscal seria o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento. E o Banco Central, na verdade, teria voz, mas não teria... não definiria como isso seria feito, tá bom? Mas seria ouvido, e é uma forma de você trazer todo mundo para a mesma página. Pode voltar a minha página aqui, Matheus. Quero mostrar. Então, na quarta-feira a gente tem a Selic, né, a super quarta, e tem o Fed. O que acontece no Fed? Na quarta-feira, o Fed, isso aqui são as expectativas para o Fed Funds, né? Então, a expectativa do mercado é de um aumento de 0,25 ponto percentual lá no Fed, em função do PCI, do CPI, que saiu mais tranquilo, né, ou saiu em linha com o esperado pelo mercado, que é um indicador de preços ao consumidor individual, lá, de gastos, despesas individuais, despesas de consumo individuais, e ele veio em linha com o que o mercado esperava, e isso é uma sinalização, ou foi uma sinalização para todos, de que a gente poderia ter um Fed um pouco mais dovish, né? Como o pessoal gosta de falar, dovish, remetendo a pomba, que seria algo mais pacífico e mais voltado para baixo. Quando fala que é hawkish, é a águia, né? Então, o falcão, né? Para cima.
mais agressivo. E a ideia aqui é 0,25. O que a gente tem que prestar atenção? O comunicado do Fed também vai ser super importante, porque o Fed tem dito várias vezes que tem uma dificuldade de ancorar a expectativa lá, mas é no caso contrário do Brasil, né? Lá eles acham que o Fed está sendo muito austero e não precisava. Aqui o mercado acha que o Copom está sendo pouco austero, podia ser um pouco mais austero. Esse gráfico aqui mostra o seguinte, ó, essa linha azul é o preço que o mercado está dando para o nível mais alto de juros lá nos Estados Unidos até junho, né? Isso aqui é em junho. Então, é onde chegaria o Fed Funds, né? Que é a espécie de taxa Selic deles lá. Então, para eles, em junho, o Fed chega na taxa final, que seria de 4,9%, portanto, 5%, tá? Então, seriam mais 2 aumentos de 0,25 daqui até lá. O dot plot, que é isso aqui, ó, que é como votaram os membros, né? Cada bolinha dessa aqui é um dos membros do Fed na votação. Qual é a taxa que os membros do Fed estavam vislumbrando na última reunião de 14 de dezembro de 2022? Era aqui, ó, 5,12. Então, acima de 5. E o descasamento aqui é que é o problema. Saber se o Fed vai carregar isso lá para 5,15, 5,25 ou vai parar em 5 e atender às expectativas aí do mercado, tá? Então, vale a pena dar uma olhada, 0,25 ponto percentual é o ajuste contratado na quarta-feira, mas a gente vai falar mais sobre isso aí durante a semana, com certeza absoluta. Além disso, na quinta-feira tem a decisão de juros lá na zona do euro. Hoje pela manhã, a zona do euro foi surpreendida com dados de inflação acima do esperado lá na Espanha. Eu acho até que eu coloquei tinha um gráfico aqui bem bonitinho. Tem esse aqui que está mais bonito. Não, é esse aqui mesmo. Ó, vinha caindo aqui no ano contra ano e neste mês voltou a subir. Passou de 5,5 para 5,8 e isso surpreendeu os mercados lá na Europa e fortaleceu as apostas de que você deve ter aí uma taxa de juros pelo menos 0,5 ponto percentual acima do que está hoje. Hoje a taxa lá é 2, então iria para 2,5 nessa próxima reunião na quinta-feira, tá bom? Além disso, tem a Grã-Bretanha também, que deve aumentar em 0,5 ponto percentual também, de 3,5 para 4 os juros lá. Então, juros mais altos indicam recessão econômica, não recessão econômica, mas queda na atividade econômica, tá bom? E isso pode gerar um pouco de mau humor daqui para frente, dependendo muito do comunicado, dependendo muito da comunicação que os bancos centrais fazem aos mercados, né? Já está precificado aí, por exemplo, no Reino Unido chegar a 4,5, na Europa chegar a 3,5 e nos Estados Unidos precificado chegar a 5. Nos Estados Unidos é que você tem a discrepância maior entre o que está falando a autoridade monetária e o que o mercado está precificando, tá bom? E normalmente eles andam bastante casadinhos. Mas a gente vai elucidar isso até maio, provavelmente, aqui, ó, maio, que é quando ela deveria chegar a 5, né? Se você tiver duas de 5, você tem uma em fevereiro e uma final de março, duas de 0,25, você chegaria aos 5% de juro já em março, né? E aí a gente vai saber, pelo comunicado do Fed, o que eles estão esperando. Então, de olho nos juros durante essa semana, para a gente poder entender melhor para onde vão os mercados. Lembrando que juro mais alto, juro para cima, bolsa para baixo. Quando há descasamento, normalmente a renda fixa, a curva de juros está correta, tá bom? Até um negócio que é importante da gente dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver um negócio. Vou tirar isso daqui. Como é que está a curva de juros agora, né? Aqui no Brasil, curva fechando em quase todos os vértices, só que no comecinho, ó, os vencimentos mais curtos que ainda tem alto. Quando eu falo curva, a curva é por causa disso aqui, ó. Para quem ainda não viu isso aqui, vamos lá. Para vocês conseguirem enxergar a curva
e a movimentação da curva. E eu dizia que na semana passada eu estava falando que, olha, você tinha, ó, isso aqui, a faixa verde é a curva hoje, né? A curva é todo esse movimento aí da taxa de juros. Cada bolinha dessa aqui, ó, é um vencimento, não sei se vocês conseguem enxergar, mas o que você tem que pensar é o seguinte, na horizontal, quanto mais à direita, mais longo o prazo de vencimento, mais longo o empréstimo, digamos assim. Então, a taxa de juro para aquele prazo que está sendo marcado, né, o prazo está sendo marcado no vértice horizontal. No vértice vertical, você tem as taxas. Então, quanto mais para cima, maior a taxa de juros, tá bom? E fechando a curva hoje, né, quando fecha, o que quer dizer fechar? Essa curva amarelinha aí que eu destaquei agora é a curva de sexta-feira, como fechou sexta-feira, como encerrou na sexta-feira. E a verdinha é como ela está hoje. Então, juros fechando significa taxas de juros menores. Isso é por causa da conversa sobre, não vai ter desoneração, não vai ter revisão da meta de inflação. É difícil saber, mas a diferença aqui que eu queria que vocês notassem é o seguinte, eu costumo falar que 4 de novembro foi o ápice da lua de mel do mercado com o presidente, com o governo Lula. E aí, hoje você tem um Ibovespa próximo dos níveis de 4 de novembro, mas a renda fixa, os juros, olha a diferença. Né? Esse é o juro de hoje, vou até tirar aqui de antes. Esse aqui é o juro de hoje e esse aqui é o juro de lá de 4 de novembro, quando o mercado acreditava que o Lula não faria as coisas que ele falou na campanha, ou que pelo menos pararia de falar aquilo. Não parou, embora não tenha feito muita coisa até agora, mas o mercado começou a levar mais a sério o que ele está falando, porque ele está falando já há muito tempo. E aí você tem ainda uma diferença aqui, ó, para 10 anos, que é um número muito importante, de 145 pontos básicos, quer dizer, 1,45 ponto percentual. Olha só, um empréstimo com 10 anos de prazo de vencimento estava 11,64 a taxa média anual e hoje está em 13,09. Né? Então, é isso que a gente está falando de juros futuros mais altos e o mercado cobrando um preço mais alto pela incerteza que ele tem, tanto da saúde fiscal quanto como é que a gente vai falar, do compromisso do país com a saúde do fiscal brasileiro. Tá?